Entrevistas. O que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. Oito horas e 1 minuto. Olá, uma boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do Verde Vale Recebe, aqui pela sua Verde Vale FM. Hoje é segunda-feira e hoje estamos terminando a nossa série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e também federal com domicílio eleitoral em Mineiros. Já ouvimos 3 candidatos nessa oportunidade e essa série termina hoje com a candidata a deputada estadual pelo Agir, com domicílio eleitoral aqui em Mineiros, Rosângela Rezende. É quem recebemos nesta noite de segunda-feira para falarmos das eleições que se aproximam próximo domingo, dia 2 de outubro. Então vamos falar com a candidata a respeito dessas eleições, das suas pretensões, enfim, quais as expectativas para esse pleito que se aproxima, depois de quase chegarmos aí ao término dessa campanha eleitoral, vamos assim dizer. Bom, candidata, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez, recebendo você nos estúdios da Verde Vale. E como fizemos com os candidatos anteriores, nesse primeiro momento, a gente abre espaço para que você se apresente, de onde você vem, quem é Rosângela Rezende, quais os seus laços políticos, familiares, enfim, e por que você resolveu aceitar esse desafio de ser candidata a deputada estadual nessas eleições de 2022. Boa noite, candidata. Wesley, obrigado a Verde Vale por me dar essa oportunidade de na última semana estar falando com o eleitor que tem o próximo domingo uma data importante para que ele exerça a sua função cidadã e escolha conscientemente os seus representantes. Hoje eu me sinto assim, pela Verde Vale, uma autoridade, podendo falar com essa audiência que é muito forte, de uma rádio muito forte, que pode levar a minha mensagem para várias pessoas, e eu quero, de antemão, pedir o seu voto, preciso do seu voto, para que eu possa lhe representar na Assembleia Legislativa. Eu sou Rosângela Rezende, candidata a deputada estadual com o número 36456. Tive uma longa jornada de campanha e pré-campanha. Estou aqui, queria muito a sua paciência para me ouvir nessa próxima 1 hora, nessa oportunidade única de estar aqui na Verde Vale, falando com você, eleitor, falando com você, mineirense, falando com você, goiano, de toda a região do Vale do Araguaia, do que é o nosso propósito para as eleições de 2022. Eu sou Rosângela, sou cirurgiã dentista, filha do ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito Agenor Rezende, da ex-prefeita Laci Machado de Rezende, e tive uma vivência política que me foi transferida por esse ninho familiar de quase 40 anos. Sou uma mulher de 55 anos, madura e pronta para te representar com a força da minha mãe Laci e a coragem do Agenor, para fazer história do bem e exercer a política como ela deve ser feita, não para interferir na vida do cidadão, mas para facilitar a vida da população que vive em sociedade. Tenho também comigo uma experiência, uma história que me dá credibilidade para pleitear esse cargo. E tenho também uma história em 2018, onde fui candidata e obtive 16 mil votos, sendo a 5ª suplente no estado de Goiás. A 5ª mulher mais votada no estado de Goiás e primeira suplente do meu partido anterior, MDB. Eu sou do MDB há 40 anos, meu coração é MDBista, mas o MDB se tornou um partido muito forte. Então, por isso, hoje, o meu número é 36, que é do partido Agir. Considerando, além disso, minha parte da história que eu posso me credenciar para lhe representar é a minha participação política na cidade de Mineiros, frente à Secretaria Municipal de Saúde, por 12 anos. Em 2002 a 2004, quando a Laci foi prefeita de Mineiros. Depois tive uma participação política como servidora do município de Portelândia, como cirurgiã dentista, que também participei da administração pública da cidade de Portelândia. E depois estive na indústria, trabalhando na BRF como dentista, como trabalhadora, assalariada.
e agora eu sou uma servidora pública municipal que exercia essa atividade junto com a atividade de Secretaria Municipal de Saúde por 9 anos ininterruptos praticamente, exceto a época da campanha de 2018. Representei a nossa região na Comissão Intergestora Bipartite e Regional, também no CONARES, que é Conselho Nacional de Representantes Estaduais de Saúde. Então, esse escopo da saúde, a gente pôde demonstrar com o nosso histórico que a gente está pronta, que a gente tem uma formação que já é em saúde coletiva, de odontologia, tive experiência privada, fui dentista por 13 anos ininterruptos, como uma dentista que atuou na rede privada, então eu sei o que é ser um profissional autônomo, sei o que é a importância e as dificuldades de ser um profissional autônomo. Hoje, sendo servidora pública municipal, me dediquei nesses últimos anos à política pública da saúde e avancei muito em Mineiros, através de visitas regulares em Goiânia, em Brasília, onde a gente pôde buscar em todas as instâncias de decisão dessa política, tanto no Ministério, quanto deputados eleitos, quanto ministro, as realizações que a gente fez em Mineiros. Em uma outra oportunidade, quero falar o que foi isso, para que vocês sintam uma segurança de transmitir esse voto que eu desejo que você faça a mim, também por esse motivo. Não estou nessa trajetória de eleição por nada. Ela tem um objetivo muito específico e uma determinação, um propósito que é para o bem. Candidata, estamos quase chegando ao término dessa campanha eleitoral. Muitos municípios visitados, muitas andanças, né? Campanhas, adesões, enfim. Um balanço que a senhora já, nesse término de campanha, pode fazer com relação à sua candidatura, às suas visitações aqui na cidade de Mineiros, cidades vizinhas, enfim, onde a senhora tem trabalhado, a receptividade das pessoas com relação à sua candidatura, à sua postulação. Como é que a senhora tem sentido essa receptividade por parte da população? Wesley, eu tenho 11 meses de pré-campanha. Desde que eu me decidi candidata a deputada estadual, eu venho trabalhando. Foi uma caminhada muito longa, difícil, mas também muito prazerosa. Muito prazerosa. Eu fiz o encontro com várias pessoas que eu não encontrava, tanto dos conhecidos, e conheci pessoas maravilhosas e aprendi muito, 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 muito. Então, a troca, o convívio com as pessoas, ele é muito prazeroso. E pós-pandemia e durante a pandemia, a gente ficou muito só. E a solidão, ela afeta inclusive na saúde. Ela afeta e adoece as pessoas mais do que o tabagismo e o alcoolismo. Não sei se você sabe. Então, esse envelhecer saudável, esse envelhecer é vida. Ele precisa sim de convívio. Mas eu tô falando, mas assim, todas as pessoas precisam de convívio. Então, a minha campanha, ela foi muito receptiva, apesar de, depois de muito tempo, né, visitando muitas lideranças, visitei muitas cidades, muitos prefeitos, visitei muitos comércios, para que a gente conversei com muitas associações para que a gente pudesse saber como que a gente ia poder representar da melhor forma possível. Eu tenho uma percepção hoje, as pessoas do interior são mais carentes e recebem melhor as pessoas. Após Covid fez com que alguns ficassem com medo. Então, o político é uma pessoa tida como não grata, né? Então, quando as pessoas pensam que está chegando um político, às vezes elas dão aquela olhada assim, mas quando a gente quebra esse gelo, é muito bom. Foi muito bom a minha caminhada, junto com uma equipe maravilhosa, nova, onde a gente teve a possibilidade de sonhar junto, de ter esperança junto, e isso é muito gratificante nessa última semana, nessa reta final, dizer que foi abençoada esses 11 meses de pré-campanha e campanha. A gente observa, e isso também eu toquei com alguns candidatos que aqui estiveram, essas mudanças de siglas partidárias que muitas vezes os eleitores não entendem, né? Essa migração de um candidato que vai para outro partido, há um porquê nessa história, né? Nós já conversávamos a respeito disso em off ou em outras oportunidades que nós tivemos o prazer de entrevistá-la, e a senhora mudou do MDB, saiu do MDB, o seu berço, foi para o Agir. O que levou essa mudança? Quais as características ou quais os motivos que fizeram que a senhora migrasse nessa eleição de partido e saísse do MDB? Wesley,
Eleitor, ouvinte, o que eu gostaria de ficasse muito claro? Que vocês não perdessem o objetivo e o propósito da minha campanha, que é representar mineiros e região do Vale do Araguaia. Desde o início eu tenho falado isso. Isso quer dizer o quê? Buscar forma de construir essa viabilidade. Estar participando de uma campanha, Rosângela Rezende, como mulher do interior, já não é fácil. Se a gente for ficar fiel a ideologias, a partidos, considerando que partidos podem favorecer ou não a sua eleição, a gente tem que repensar tudo isso. Então, o que é meu propósito maior? Conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa, que tem 41 lugares, tem 2 mulheres que são hoje candidatas a deputado federal, ou seja, a saída delas poderá ter uma Assembleia Legislativa sem nenhuma mulher. Então, esse espaço ele tem que ser representado. A mulher tem que ocupar mais espaço de representação, mas ao mesmo tempo Mineiros tem 21 anos sem esse espaço sendo ocupado. Já tivemos uma cidade muito menor, menos próspera, com 2 deputados estaduais simultâneos. Agenor Rezende, Cleusita, Ernesto Vilela e Rodão Ernesto, Júlio Carrijo. Como que a gente fica numa cidade tão forte como Mineiros sem representação estadual? Uma instância de poder legislativo que pode fazer contribuições enormes para toda a região e toda a sociedade. Então, a partir desse momento, foi que, estando no MDB, militando no MDB há 40 anos, ou seja, a minha casa, o MDB, e o MDB se disse competitivo. Quando a gente percebeu que o MDB ficou grande, gigante, e sabendo que nós somos do interior, estamos há 21 anos, a gente percebeu que seria quase impossível ser eleitos no MDB. Só para você ter uma ideia, Wesley, e ouvintes, precisaríamos de 25 mil votos para começar a competir dentro do partido MDB. Então, eu agradeço muito ao presidente do Agir, Fernando Meirelles, que nos acolheu no partido Agir, que é o número 36, e montou uma chapa muito inteligente. É uma chapa que tem 15 pessoas que já tiveram experiência de urna, que tiveram mais do que 10 mil votos, entre 10 e 14 mil votos. E eu tive 16 em 2018. E a chapa está completa, temos 42 candidatos concorrentes. Os outros tiveram um pouco menos, mas todos tiveram experiência de urna. Isso quer dizer o quê? Que o Partido Agir vai fazer 2 deputados estaduais ou 3. E que bom que faça 4. Então, eu estou competindo com a média de 5 candidatos. No MDB, eu estaria competindo com 13 gigantes. Então, não é inteligente a gente somar mais votos só para eleger uma sigla. As pessoas hoje não se importam tanto assim com partidos. E eu quero, mais uma vez, eleitor, reforçar o que eu estou te dizendo. Eu preciso do seu voto, porque o meu propósito é representar uma região, representar os interesses e fortalecer tudo que a gente sabe que um poder, numa instância estadual, pode fazer com todos nós. Então, é isso. Eu mudei de partido, sim. Tive muitos problemas em relação a isso. Posso ter sido mal entendida, mas o meu propósito consegue no mesmo caminho. E eu gostaria muito que, por isso que eu disse que essa oportunidade é única para mim, estar falando com os ouvintes, que a minha mudança de sigla, e ela nem causou impacto na militância MDBista. Ela causou impacto na direção estadual, que me prejudicou por maneira em muitas cidades, com lideranças nossas antigas. Mas isso aí a gente supera, e onde fecha uma porta, a gente abre outra. E aí o eleitor, para ficar bem claro, candidata, quer dizer, esse migrar para o AG significa que a senhora hoje pode ser eleita com menos voto do que precisaria se estivesse na sigla do MDB. Em síntese, seria isso? Com certeza. Hoje, mas quantos votos eu preciso para ser eleita hoje, Wesley? Então. Preciso de todos os votos. Preciso do voto de você, jovem, de você, mulher, de você, homem, de você, idoso, de você, idosa. Eu preciso de todos os votos, porque o meu propósito é único. E ele é único, e não tem ninguém com chance de eleição mais próximo
de você do que Rosângela Rezende, na região do Vale do Araguaia. Então eu te conclamo, eu preciso do seu voto. Verdadeiramente eu preciso do seu voto, porque foi uma trajetória muito longa e ela tem toda a chance de ser vitoriosa. Mas, sim, lógico que beneficiada por toda essa somatória, inclusive pelo agir nos permitir ser eleito com um número menor poder competir com um número menor de votos. Mas que bom que a gente tem um tantão, né? Quanto mais melhor, né, candidata? Isso. Outra coisa, candidata, a gente percebe também, e isso é notório em todas as eleições, isso não é uma particularidade desse pleito, mas todo candidato a deputado estadual, ele precisa de parcerias nas outras esferas, nos outros cargos que também são pleiteados e disputados. Aí vem cargos para deputado federal, para senador, para governador, enfim, e é preciso que se faça parcerias, o intuito, obviamente, de que a vida seja facilitada dentro do partido ou dentro de determinada coligação. A senhora também fez parcerias, essas parcerias têm ajudado a senhora nessa trajetória? Quais hoje as parcerias que a senhora tem para esses cargos específicos, com quem a senhora trabalha, e isso tem sido benéfico para a sua candidatura? Caros ouvintes, eleitores e Wesley, a minha principal parceria são vocês. Vocês que estão comigo desde o início da campanha, que abraçaram essa eleição e que souberam levar o meu nome nas famílias, nas comunidades ou individualmente, como acreditando e levantando a minha bandeira, levantando a bandeira da minha eleição. Agora, para viabilizar o meu projeto, caso seja eleita, a gente partiu para escolher representantes estaduais ou federais, né? E a nível federais e governo, né? E senador. Por quê? Porque a saída do deputado José Mário da disputa eleitoral de 2022 deixa um vazio. Como que a gente vai ter um representante a nível nacional para uns pleitos maiores que uma cidade do porte de Mineiros e o Vale do Araguaia tanto necessitam? Então a gente escolheu um político experiente para ser deputado federal junto com a gente, que foi Jovaí Arantes, é meu colega dentista, é uma pessoa que já foi deputado federal por 4 mandatos ou 5 mandatos, é uma pessoa que sabe 6 mandatos e é uma pessoa experiente, que está com toda a vitalidade, a vontade, e ele está pronto para nos representar numa causa muito importante, que é a duplicação da 364. Lógico que eu e Jovaí, sendo eleitos, teremos muitos outros pleitos, mas só para simplificar, o tanto que eu escolhi com muito carinho, muito cuidado, não uma pessoa iniciante na política, mas que saiba os caminhos, porque isso eu aprendi militando, lutando lá em Brasília. A gente tem que saber os caminhos para poder entender as oportunidades e poder concretizar o que a gente está buscando. Não adianta você ficar buscando uma coisa no lugar errado ou no momento errado. Você tem que aproveitar as oportunidades para que a nossa região não perca. Isso a gente vem perdendo há muitos anos. Eu brinco que falo que para a nossa região vem só a indústria de pé de ovo. Já viu a indústria de pé de ovo? Não tem, né? Então, todas as boas oportunidades, quando se tem lideranças na região, elas são puxadas para lá. Então, uma indústria que vai fomentar a região, ela nunca vai chegar aqui se não tiver alguém vigilante e pronto para captar essa força que vai fortalecer também a nossa região. Então, o Jovaí foi essa escolha, ele tem um monte de outras qualidades, é uma pessoa ligada ao esporte, tem uma experiência, ele é municipalista, ele tem uma ligação, ele também é do interior, então ele tem uma experiência e a gente também tem uma proximidade muito forte que vai nos ajudar. Eu não sei se você quer perguntar especificamente dos demais. Sim, você pode falar, porque são parcerias que são feitas, e obviamente que você, pensando nesse plano macro, em você estando lá eleita na Assembleia Legislativa, é que você disse, você precisa também de parceiros em outras esferas para poder viabilizar os anseios de mineiros e de toda a região. E outra coisa, o Jovaí é uma pessoa, eu sou uma deputada estadual para representar o estado de Goiás. Mas a gente tem proximidade e legitimidade para falar muito com propriedade da nossa região. E a nossa região, Santa Rita, Portelândia, Perolândia, Doverlândia, Aragaça, Chapadão do Céu, Aporé, Serranópolis, Jataí, Caiapônia, Piranhas, Bom Jardim,
E esse desenho assim de todo o sudoeste goiano, que tem 18 municípios, eles precisam de representação forte. E uma das coisas que a gente percebe pós-pandemia é esse momento tão crítico na sociedade, onde os municípios estão isolados, em especial no sudoeste. Por que eles estão isolados? Eles estão isolados pela manutenção e criação e pavimentação das nossas GOs, pelas distâncias, pelas dificuldades de sobreviver, inclusive de água. Você lembra que tinha energia para todos? Agora, eu desejo fazer água para todos. Nós estamos numa bacia hidrográfica muito forte e a gente não tem isso. Então, essa região, a proteção do Vale do Araguaia, do nascer aqui em Mineiros, passar por Santa Rita, Baliza e Torixoréu, em Aragarça, é nosso dever de goiano proteger esse rio Araguaia, todas as potencialidades que a gente tem para desenvolver nessa área. Então, o Javaí, ele veio nesse sentido, e ele sabe disso, e inclusive no esporte. O esporte, eu tenho percebido que ele é muito forte em todas as cidades. E o desejo das pessoas se interagirem com outras cidades, também isso é muito rico. Cada cidade tem uma vocação. Uns têm bicicleta, outros têm campeonato de golzinho, outros têm vôlei, outros têm handball, outros têm ciclismo, outros têm prova do laço. Então, isso dá vida na nossa comunidade. Isso fortalece a juventude, o jovem, ele movimenta o comércio, ele fortalece verdadeiramente. E o Javaí também é um parceiro para essas questões, até porque ele é da direção do Atlético, e aqui a gente também tem um MEC que está pronto para ser uma grande força e um grande orgulho da nossa região. Sem dúvida. Candidata, Senado, a senhora recentemente tem se mostrado, trabalhado e visto, né, feito campanha no município com o ex-governador, também já ex-senador Marconi Perillo. É uma opção, é também uma pessoa que vem para somar na sua candidatura nesse pleito rumo à Assembleia? Meu candidato ao Senado Federal é Marconi Perillo. Acho bom a gente explicar, né, Wesley? Sim. Por quê? É sabido que a gente sempre trabalhou em frentes separadas. Mas um olhar inovador sobre esse ano político, durante esse transcorrer da campanha, me fez abrir muitas possibilidades. A gente tem que perceber, e volto a dizer, eleitor, que o meu propósito é conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa após 21 anos sem representação na nossa região e poder ter força para concretizar isso. Marconi Perillo é um candidato ao Senado com muita chance de ser eleito. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas, ele tem a força de um governador de 4 mandatos, a força e a experiência de um governador de 4 mandatos. E ele fez um compromisso com o ex-prefeito Agenor, meu pai, e comigo, que é de nos apoiar nos nossos pleitos, nossos desejos de um desenvolvimento mais rápido da nossa região. Temos fronteiras agrícolas abertas aí, que estão há muitos anos sem poder escoar grãos. Estão pessoas que estão na agricultura familiar, que quando vai fazer horta, na época de chuva, não dá para fazer horta. Na época de seca, não tem água. Então, tem muita coisa, tem muita iniquidade na nossa região e tem uma vontade que a gente tem, que é de fazer um desenvolvimento sustentável também nessa região. Então, ele fez esse compromisso com a gente construiu essa lista. E ele é importante para a nossa eleição, tanto que está nos ajudando, pediu o nosso apoio, que fique muito claro que ele veio até Mineiros e pediu o nosso apoio. Ele é uma pessoa... Qual senador que tem... Que dia que Goiás teve um senador que foi 4 vezes governador, foi senador, foi deputado por diversas vezes, com a experiência de Marconi Perillo. Então, o nome dele, por si só, já é forte. Então, caso ele seja eleito e a gente também, eu acredito que também soma nesse propósito nosso de ajudar e representar a nossa região. Dentro dessas parcerias também, candidata, quando a senhora migrou do MDB para o AG, inevitavelmente também aí
constrói-se as chapas, o partido negocia os apoios e fazem as coligações. E a senhora também hoje está do lado do candidato Gustavo Mendanha, que também pleiteia o governo do estado. Trabalhar com Gustavo Mendanha, a perspectiva de trabalhar com Gustavo Mendanha, o que tem somado na sua candidatura, na sua postulação? Olha, Gustavo Mendanha, hoje eu consigo fazer uma defesa dele. Gostaria muito que você, eleitor, acompanhasse a trajetória de Gustavo Mendanha e me desse uma chance de tentar te deixar ele como uma boa opção para o governo do estado de Goiás. Eu quero dizer, Wesley, que em 2018, para decidir fazer uma campanha de deputado estadual, eu sentei ex-governador, ex-prefeito Agenor Rezende, Gustavo Mendanha e Maguito Vilela. Gustavo Mendanha, em 2018, empenhou em montar toda uma chapa para disputar o governo do estado, onde o Daniel Vilela era o representante do MDB. Então precisava de forças em toda a região. Por isso, eu aceitei. Ele teve um peso muito forte na minha decisão de ser, porque ele era muito jovem e eu não conseguia mais dizer não naquele momento, né? E a gente foi e pleiteou a candidatura a deputado estadual em 2018. E naquela ocasião, ele percorreu todo o estado de Goiás, levando o nome do Daniel Vilela, Rosângela Rezende, Agenor Rezende, Laci Machado de Rezende, levando o nome do Daniel Vilela em toda a nossa região, para que ele pudesse ser o próximo governador. Então as pessoas me perguntam, por que o Agenor e a Laci agora é Mendanha? Eu devolvo a pergunta a você, eleitor. Quem é mais MDB? Mendanha ou Caiado? Ou seja, é Mendanha. A decisão do Daniel, respaldada por algum motivo pelo partido, deixou toda a militância muito confusa. E qual o motivo que a gente do MDB Mineiros apoiaria Caiado, se ele esteve em 3 palanques contra a eleição dos MDBistas mineirenses? Ele veio no palanque contra a eleição do Agenor de 2012, ele veio no palanque contra a eleição do Agenor em 2016 e ele veio no palanque contra a eleição do Aleomar em 2020. Então, não tem nada de difícil de responder dessa pergunta. É muito mais, mas muito mais natural estar com Mendanha. Eu tenho conhecimento com ele desde quando eu caminhava em Brasília, quando a gente montou toda a estrutura de saúde de Mineiros e Aparecida, que são similares. Ele tem UPA na mesma proporção que Mineiros tem, ele tem cobertura de atenção básica no mesmo 100% que Mineiros tem. Ele construiu um hospital, o maior hospital do interior, maior hospital de Goiás, maior hospital público do estado de Goiás. Então, toda aquela conquista que ele fez, a gente também acompanhou. Na Covid, ele foi exemplo. Ele foi exemplo pra gente, porque a gente fez testagem em massa, a gente conheceu a forma que a doença evoluía, sabia que a gente tinha que proteger as pessoas mais vulneráveis, sabíamos que a gente tinha que ter leito de UTI e não só hospital de campanha, sabe, aqueles leitos que seriam um leito clínico. Isso não ia ser suficiente, que as pessoas iam evoluir para intubação e para tudo mais. A gente avançou muito em medicação, a gente criou o COI, que é o Centro de Operações Emergenciais, onde a gente discutiu com a sociedade, discutiu com o judiciário, chamou toda a população para conversar. Então, ele é uma pessoa de entrega. As obras de Aparecida, elas foram finalizadas. Ele é de reação. Não tem nada que o governador Caiado, que eu respeito, admiro, acho que é um homem empreendedor, que conseguiu juntar muitas forças, mas não tem nada que o Caiado faz hoje que o Gustavo Mendanha não consiga fazer. E uma renovação nessa instância de política, ela é muito importante, porque o Gustavo Mendanha, ele é jovem, ele traz uma energia, uma vitalidade para esse momento tão importante nas nossas vidas dessa eleição de 2022. Então não tem problema nenhum em dizer. Agora, ele tem as dificuldades, que é não ser conhecido no Sudoeste, em especial, por isso que a gente tem levado o nome dele, e na região do entorno, onde é muito numerosa e decide muitas eleições. Então, mas eu acredito muito ainda que ele consiga
chegar no segundo turno, e aí vai ser a vontade da população. Eu só queria dizer isso para os ouvintes da Verde Vale, que meu apoio ao Gustavo Mendanha, ele é totalmente legítimo no sentido de conhecê-lo, de saber do seu trabalho, de saber da sua capacidade, e uma segurança de poder dizer, ele pode representar muito bem o nosso estado de Goiás. Verde Vale recebe. 8h42, voltamos para a última parte do programa Verde Vale Recebe, nessa série em que estamos entrevistando os candidatos a deputados estaduais, deputadas também, e deputada federal, ambos com domicílio eleitoral na cidade de Mineiros. E para encerrar esse ciclo de entrevistas, a candidata que hoje recebemos aqui nos estúdios da Verde Vale FM é a candidata a deputada estadual pelo Partido Agir, Rosângela Rezende. Candidata, falávamos a respeito das parcerias na primeira parte do programa, quem é Rosângela, porque pleiteia essa vaga na Assembleia Legislativa, e também de parcerias que são feitas, obviamente, no sentido de robustecer a vossa campanha, e também existem aquilo que nós falamos de coligação, ou seja, você pleiteia o seu cargo na Assembleia enquanto candidata a deputada estadual, mas aí vem também candidata a deputado federal, estadual e governador, cargos esses que a senhora abordou aí na primeira parte. E a gente precisa falar também de presidente. Hoje a candidatura Rosângela Rezende trabalha também com qual perspectiva aí na esfera federal para o governo federal? Wesley, essa é a parte mais polêmica da eleição 2022. Eu fiz uma pré-campanha de 11 meses, que vai inteirar 12, que eu ficava pensando, que dia que eles vão pensar na Rosângela? Que dia que eles vão prestar atenção no que eu desejo nesse momento político? Porque era tão polarizado entre a disputa presidencial que não tinha espaço para discussão estadual e nem representações regionais. Então, eu tive que, naquele momento, eu pensei, como que eu vou fazer? Nós estamos numa região, Wesley, que tem diferenças e diferentes. A nossa região, ela é representada pela agropecuária, e ela tem muito forte o apoio a um dos candidatos. Ao mesmo tempo, ela tem uma região que também apoia um outro candidato. E como foi polarizado em todo o país, e eu sendo Rosângela do interior, de Mineiros, que luta para ter uma representação estadual, onde outros candidatos, como Neiba, Deraldo, Rosângela, já pleitearam essa vaga na Assembleia Legislativa e não foram eleitos, como que eu iria me posicionar em relação a uma dessas candidaturas? Não é possível, por quê? Porque o nosso propósito é representar a população na Assembleia Legislativa. E esse propósito, ele vai ser concretizado com o apoio de votos de todos os lados, de todas as ideologias, de todas as diferentes opções do eleitor. Em relação a como que isso implica no nosso trabalho, ele não tem implicância nenhuma. Por quê? Porque eu trabalhei por 9 anos, depois lá mais para trás por mais 2 anos, 2 anos e meio, com vários presidentes, com vários governadores, e pudemos desenvolver o nosso trabalho com diferentes representações eleitas. Então, quem vai eleger as pessoas, representantes federais, estaduais, são a população goiana. E essa população, eu vou respeitar a escolha delas. Eu sou capaz de trabalhar, e já demonstrei, eu sou capaz de trabalhar com as diferentes representações políticas. Por isso, Rosângela Rezende, ela tem uma postura, eu não gostaria de ser assim, né, de falar isso, uma postura neutra, uma postura que respeita o voto de cada eleitor aqui. Por esse motivo, porque o nosso propósito é lhe representar independente de quem estiver eleito, e a gente é capaz disso. E as dificuldades de chegar na cadeira da Assembleia Legislativa é que nos fizeram tomar essa decisão. Respeito imensamente cada eleitor, cada decisão política a nível federal, de uma eleição tão polarizada, sei o que implica toda essa luta de diferentes segmentos, sei exatamente porque nós estamos numa região muito do agronegócio, da agropecuária, mas eu queria que vocês me entendessem, que pudessem entender que o nosso propósito é para servir, e servir com
o representante eleito qualquer, a nível estadual e a nível federal. Candidata, outra coisa também que salta aos olhos é que, obviamente, quando houve essas opções por partidos diversos ou adversos àquele que a senhora até então militava, ficou latente aos olhos de todos que o executivo municipal, o prefeito municipal e a senhora ficaram de lados opostos. E até então vocês trabalhavam dentro do MDB, mesmo partido, comungavam das mesmas ideias. Essa mudança de comportamento, hoje a diversidade ou adversários, se podem assim dizer, se dá especificamente por essa postura de sair do MDB? Então, o prefeito Aleomar, ele justifica o não apoio à nossa campanha em relação porque eu triei caminhos diferentes do MDB. Eu queria dizer que a gente trabalhou muitos anos juntos. E isso foi muito, muito importante na vida da população mineirense. Ele foi o braço direito do ex-prefeito Agenor, e tanto eu quanto meu pai trabalhamos muito e demos tudo o que podíamos para que ele fosse eleito prefeito de Mineiros. Então, eu não vou negar que eu fiquei, sim, muito triste com a declaração política que ele tomou, que seguiu caminhos diferentes e deu uma importância enorme à representação estadual. Queria deixar claro, muito, muito, muito claro, que o ex-prefeito Agenor fez o mandato dele municipal sem apoio do governo estadual e deixou Mineiros numa situação muito favorável, e que o prefeito Aleomar conseguiria muito, muito administrar a nossa Mineiros sem uma ligação política com o governo estadual. Por quê? Porque o Caiado é um governador republicano. Ele não vai deixar de cuidar da nossa cidade porque não teve o apoio direto de um prefeito. Entendo que todos os prefeitos estão muito mais próximos do Caiado, mas volto a dizer, não tem nada que o Caiado tenha feito a nível de infraestrutura, de Mães de Goiás, de benefício para a educação, que o Mendanha não faça com muito mais agilidade e muito mais visão de um futuro mais ágil. Então, eu fico sim muito triste por ter contribuído com a eleição do prefeito Aleomar, por ter contribuído por 8 meses, por 10 meses como secretário de saúde na sua gestão, e por ele ter seguido um outro caminho. E respeito imensamente. A gente o elegeu de uma forma democrática, ele está fazendo um bom trabalho, que é de continuidade à gestão do meu pai, Agenor Rezende. O ex-prefeito depositou nele toda a confiança para que pudesse trilhar seu caminho na política, e ele foi eleito prefeito de Mineiros, sim, porque soube aproveitar as oportunidades que ele teve. Da mesma forma que eu pude representar a administração municipal na gestão do Agenor Rezende, na Secretaria Municipal e agente de saúde, e a gente realizou muito, ele, como chefe de gabinete, teve muita oportunidade e pôde se consagrar prefeito municipal. Então eu desejo que ele faça um ótimo trabalho, da forma que ele vem fazendo, que ele está preparado para ser um prefeito de uma cidade importante como Mineiros. E sim, fico muito triste que ele não entendeu o propósito de ter uma representação estadual que vai além do município, e que nós, por ter nos dado essa possibilidade de ter a possibilidade de eleição diferente dos demais candidatos, que não têm a possibilidade de ser eleitos assim como nós, todos nós temos a possibilidade de ser eleitos, mas a grande chance de eleição, ela é da minha candidatura de Mineiros e nossa região. Então, não entender a importância dessa representação, eu considero um desastre. E fico muito triste, porque essas pessoas não estão pensando em quem precisa de um benefício, de uma instância estadual que pode chegar até a vida das pessoas e modificar tanto a vida da criança no nascer, com segurança, diminuindo a mortalidade infantil, crescer de um jovem que está pronto para desenhar o futuro nosso
porque a gente não vai ser o futuro. Quem vai estar pronto para fazer o nosso futuro é a juventude, e a gente tem que criar espaços, caminhos para que eles cresçam, e o envelhecer saudável. O envelhecer saudável é isso que eu falei, envelhecer é vida. Todo idoso, culturalmente, deveria ser bem cuidado, mas a nossa cultura acha que o idoso, ele passa, a partir do momento que ele não é produtivo, ele tem que ser excluído, ele tem que ir para o abrigo, e não é isso. Nós estamos num envelhecimento na nossa geração muito acelerado, e vamos ter que plantar essa semente para que a nossa geração possa ser cuidada de uma forma cultural, valorizando o que ele pôde fazer com todos nós, participando da forma efetiva na criação, na história, na cultura, nas oportunidades que foram construídas no nosso passado. Então, eu fico muito triste, realmente, pelo posicionamento político das lideranças eleitas de Mineiros, onde a gente começou uma campanha com o apoio de todos eles, e hoje a gente tem um apoio de lideranças locais, familiares, lideranças comerciais, a liderança, o povo. O povo vai nos eleger. O povo é uma situação, assim, uma fala muito genérica, né? Mas eu brinco e falo, nós vamos ser eleitos nós por nós mesmos. A força vem das pessoas. As pessoas é que fazem a modificação de uma sociedade. E as pessoas, ao entenderem isso e a participação eficaz dela na mudança do seu momento, de um futuro próximo, ela vai contribuir e vai se sentindo parte dessa eleição. É o que eu desejo com o ouvinte, que ele se sinta participante desse processo político. Candidata, a gente está quase que caminhando para o final do programa, mas a gente sabe que as suas bandeiras na Assembleia, caso eleito seja, a senhora é oriunda da saúde, militou por toda a vida, não só como secretária, mas também na sua formação. E além da saúde, obviamente, que a senhora vai defender na Assembleia, quais outras bandeiras a senhora pretende defender naquela casa legislativa, caso eleito seja? Wesley, tem poucos minutos, né? Tem. Mas então, ouvinte, você me permite falar de forma muito acelerada? Eu queria muito dizer por que me credencia a ser a sua próxima deputada estadual. Eu tenho um histórico que as pessoas acham importante falar, já que nem todo mundo conhece todo mundo, né? Rosângela Rezende é uma pessoa, uma mineirense que nasceu há 55 anos atrás, que conhece a região, que ama essa região, e a gente realizou muitas coisas dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E a minha experiência de 40 anos, em outras instâncias da política, em visita ao Ministério do Governo Federal, tanto na questão de habitação, de educação, de creche, mas especialmente de saúde. Eu queria me credenciar a ser a sua próxima opção de voto, dizendo o que eu fiz na Secretaria Municipal de Saúde, que eu acho que é muito importante, e de uma forma ou de outra você foi beneficiado em algum momento por isso. Você já deve ter usado a Casa do Mineirense em Goiânia, e eu quero dizer para você que o meu desejo como deputada é expandir aquele serviço para toda a nossa região. É um serviço digno, que necessita, e que mesmo com a regionalização da saúde, ou seja, trazendo a saúde mais perto de você, você não conseguirá ser atendido em todas as suas necessidades de saúde. Uma saúde que é maior do que assistência e remédio, porque assistência a gente expandiu em 100% de atenção primária à saúde, construção de UPA, que é para urgência e emergência, a vida ser garantida naquele primeiro momento, com o SAMU qualificado e uma UPA qualificada e uma retaguarda hospitalar, onde a gente criou uma maternidade materno-infantil junto ao Samaritano, junto à FAMP, que cresceu, diminuímos a mortalidade infantil por garantir assistência de médico, ginecologista, pediatra e anestesista 24 horas por dia. Isso só foi possível através das duas faculdades, que são muito importantes para o desenvolvimento econômico da nossa região, e a gente participou da concretização, da implantação dessas duas faculdades. A Unifimes, lógico, que é municipal, e a FAMP, construindo campos de prática para que os médicos e os outros profissionais da área da saúde pudessem exercer e praticar a sua atividade profissional, qualificando todo profissional da área da saúde da região para desenvolver essa questão da nossa cultura, que é região de cidade-saúde, região próspera em saúde. Saúde, qual saúde? A saúde de assistência e remédio? Não. A saúde mais importante para o trabalhador, aquele trabalhador que a gente conhece. A saúde é a força do nosso trabalhador. Por isso é que eu quero te dizer que
Não, mas a gente... Pensei que eu estava saindo do som. Não, eu falei que eu ia ser rápida, né? Que som Por isso que eu quero te dizer que saúde como assistência, né? Se você ter acesso a médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, isso é importante. Saúde, você ter acesso à medicação. E medicação, na nossa gestão, ela criou um escopo muito maior. Tanto que a gente criou a Central de Abastecimentos Farmacêuticos, que é uma mega galpão com muito remédio. Manter a regularização do abastecimento disso é uma engrenagem perfeita. E ao mexer em um dente, ele pipoca e ele dá uma mancada. E o Melhor em Casa foi um programa que fez com que a gente gastasse muito em medicação de alto custo, tanto nifralda, alimentação, nutrição, remédios para a gente fazer curativos. Melhor em Casa, nós fomos o primeiro município a implantar o Melhor em Casa, que é um home care, para aquele paciente que precisa estar acamado, precisa de cuidados em casa, do interior goiano. Fomos também o primeiro... expandimos muito na saúde mental, implantamos um novo centro de especialidades odontológicas. O deputado Leonardo Vilela construiu a UTI, mandou recursos para construir a UTI do Hospital Municipal, e nós implantamos a UTI, que foi implantada com recursos do governo Bolsonaro, e hoje ela é mantida com recursos do governo Caiado, porque a gente conquistou junto ao secretário estadual de Educação, Ismael Alexandrino. Isso fez com que a gente pudesse dar um suporte na Covid, e hoje a gente atende a região. Então você da nossa região, saiba que o nosso desejo é trazer uma força maior, tanto na rede pública quanto privada, de forma para complementar o SUS que é uma política universal, mas que tem as suas deficiências. Então, para esse é o nosso propósito. O que mais a gente sabe fazer é isso. É trabalhar um SUS que possa chegar a você e garantir o seu direito à saúde. Além disso, a gente avançou também em questões de uma questão muito sensível, que é a implantação do IML. De outra questão muito sensível, que é a questão das indústrias. O MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Agropecuária, ele não faz concursos. Então, para manter as nossas indústrias e o desenvolvimento da nossa região, a gente teve que apoiar com contratação de vários servidores na área, em especial da área de veterinária. Então, implantamos também na Covid o Central de Operações Emergenciais. E eu estou esquecendo de uma coisa muito importante. Ou seja, a gente construiu uma equipe onde as pessoas se sentiram pertencentes. Trabalhamos com a equipe de quase 2.000 servidores e trabalhadores da saúde, onde eles foram valorizados e valorados. Isso foi de uma riqueza muito grande. Isso faz parte do meu orgulho de como secretária de saúde, porque cada pessoa fez parte da construção desse projeto que foi a saúde pública na cidade de Mineiros. A rede privada entendeu a importância desse crescimento conjunto, e agora, como deputada, eu quero fazer com que a região entenda a potencialidade que a gente tem nessa área. Tem uma coisa que eu gostaria de deslembrar. A gente fala assim, que eu tenho que falar sobre essa questão histórica. Por exemplo, nos 12 anos que a gente trabalhou na Secretaria de Saúde, a gente pôde expandir em estrutura física muitas coisas. Em especial, na época da LACI, a gente entregou 2 unidades novas e reformou uma. Na gestão do Agenor Rezende, a gente construiu 6 e ampliou 2. 6 mais 2, 8, mais 3, 11. Então, 8 mais 2, 10. Das 11 unidades de saúde, a gente implantou 10 unidades. Então, isso é um trabalho, é o que me credencia para pedir o seu voto. Agora, o que a gente deseja como representante da Assembleia Legislativa é regionalizar a saúde. A importância do agronegócio, ela fomenta, em especial, as 2 linhas de cuidado que eu quero. Cuidar da implantação, revitalização das nossas GOs e a regionalização da saúde. A saúde é importante para o trabalhador que está dentro da agropecuária. E as GOs é importantíssima para desenvolver tanto o pequeno quanto o grande. Além disso, envelhecer é vida, nós temos que plantar a semente para que a gente possa ter uma política pública forte nos próximos anos de valorização, de convívio adequado, de bem-estar da população idosa. E a gente tem também incentivar uma indústria diferente. Sabe qual que é a indústria diferente? A indústria diferente é a indústria do turismo.
a indústria da arte e da cultura do povo da nossa região, a indústria de um turismo de esporte, de eventos técnicos científicos, eventos religiosos, eventos esportivos na área de ciclismo, de ciclismo, de esporte, tô falando rápido demais, estou até esquecendo. Não, tranquilo. Então, o turismo entre as nossas regiões, que vai fazer aumentar o convívio da nossa cidade, tanto no esporte, quanto técnico-científico, quanto religioso, quanto... Tá faltando um turismo. Da natureza. A joia rara que a gente tem no Vale do Araguaia, ela é muito importante para que a gente possa desenvolver economicamente e de uma forma sustentável. A gente vai poder levar as pessoas a aprender a sustentabilidade, a valorizar as nossas riquezas naturais de uma forma que a gente possa proteger. Santa Rita, por exemplo, é a primeira cidade banhada pelo Rio Araguaia. E ela tem que receber asfaltamento e infraestrutura para que não faça um escoamento de areia, de assoreamento do Rio Araguaia. E Aragarça, que é um polo turístico maravilhoso, precisa de investimentos para que a gente possa potencializar. Então, quando eu falo uma indústria diferente, ela envolve tanto esse prazer de estar fazendo esporte, cultura, arte e lazer e natureza, quanto também desenvolvimento econômico. Eu não estou falando só dessa parte de passeio, não. Nós estamos falando de desenvolvimento econômico, que é a joia rara que a gente tem no Vale do Araguaia. E as nossas potencialidades que são infinitas. Ai, meu Deus, tem a 364 que a gente tem que duplicar, tem o agro que é muito forte e ela é o escopo principal do meu propósito como deputada, da questão da casa própria, que é um sonho de todo mundo, de emendas com o deputado hoje, ele tem emendas diretas e isso vai potencializar para que a gente possa desenvolver grandes projetos ou pequenos projetos que mudem a vida da comunidade, da Casa do Mineirense transferindo para todos os escopos da região e também da questão da mulher. Mulher, você é a peça fundamental, é a maioria do eleitorado brasileiro, goiano. Eu quero dizer que não foi fácil minha caminhada. E você é a pessoa que me respaldou, que me acolheu, que entendeu essa dificuldade. E eu lhe peço o seu voto. E você, homem, dizer que eu quero complementar, quero ser um equilíbrio nessa mudança de representação que a gente tem. Bom, e eu convido você... não deu eu pedi para vocês a permissão para que fosse rápida, mas que pena. Mas acho que vocês conseguiram me entender. Espero que, e se não me entenderam, me acompanhem nas redes sociais e acompanhem toda essa nossa trajetória de quase 12 meses de pré-campanha e campanha. E lhe agradeço do fundo do meu coração imensamente por ter valido a pena, ter te encontrado, ter pedido o seu voto, ter estado com você. Cada pessoa que abraçou a minha eleição, eu vou desejar uma gratidão eterna por toda a sua participação. E Verde Vale, 103,7. Wesley e todo o eleitor que está me ouvindo, eu agradeço imensamente por essa oportunidade.